a gente salva a intenção para que os outros colegas que não puderem participar ou que por algum motivo a fibra não colabore, a gente possa, né, compartilhar os links, eles acessarem sem nenhum problema. Boa Eu noite não para consigo você. entrar, só falar. Você já está? Tá, tô conseguindo. Você já está, Maria? Não, mas é pelo celular, tá muito baixinho. Eu tô encostando o celular aqui na orelha. Se fosse ontem, eu nem ia participar da aula, não. Às vezes a fibra não está Ontem eu tava ajudando. trovejando, morrendo de medo, assistindo a aula aqui, eu fico mais com medo. Então, como vocês puderam perceber, né, eu coloquei lá na plataforma, Agora, no tá mais Siga, fácil. coloquei para vocês, né, algumas indicações de leitura, de materiais, né? Entre eles lá está principalmente uma cartilha, né, da própria ONU, né, a respeito dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E também deixei outros complementares, né, que também vocês podem visualizar, são outros pesquisadores, outros temas, que vêm a dizer o que é a economia do meio ambiente, como que se pode ser mensurada nessa sustentabilidade, possíveis formas, né, de indicadores dessa sustentabilidade. Então, comecemos pelo básico, né? Primeiro ponto, né? É a ideia de sustentabilidade, né? O que é sustentabilidade? Até um certo ponto, né? Até uma certa época, a sustentabilidade estava, né, um consenso mais vinculado à ideia do verde, da natureza, da vida, da flora, da fauna, dos animais, das plantas, do ar, aspectos a gente pode dizer assim de terra, ar, de água e da vida animal em si, da vida, a gente pode até tratar por vida selvagem. Mas com o tempo, e aí passou, né, de ser um pouco mais difundido a visão ecológica, né, porque em termos de ecologia, né, um pouco mais visualizando assim para o lado da biologia, existem ecossistemas, são indivíduos, seres, né, vivos e até mesmo inanimados, né, que compõem todo um conjunto de vidas e que elas, de certa forma, devem estar em equilíbrio e interação entre si para que haja, né, tanto a manutenção da vida como também a proliferação da vida. Mas com o tempo, essa visão ela passou sendo um pouco mais bem desenvolvida ao ponto de perceber que o homem ele é também um desses elementos que integra, né, esses sistemas ecológicos. Então, já numa visão mais recente, nós temos a sustentabilidade, ela baseada em si em três grandes elementos. Ela baseada obviamente, né, no lado do meio ambiente, ela baseada também no desenvolvimento humano, né, da pessoa em si, e ela também levando em conta o desenvolvimento, o crescimento econômico. Né? Então, é meio ambiente, homens e economia. Existem algumas concepções, né, a gente pode dizer mais teóricas, né, existe até lá do relatório, né, de Brundtland, que diz que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Em outros termos, era dizer que o desenvolvimento sustentável, né, ele é usufruir hoje, mas também permitir que futuramente outras gerações possam usufruir. Né? Houve durante até uma certa forma recente, né, diversas campanhas, né, publicitárias que mencionavam mais ou menos um discurso
que planeta você quer para os seus filhos, né? Que planeta você quer deixar para as futuras gerações, né? Então, é mais ou menos esse tipo de pensamento, né? Então, essa sustentabilidade, como vocês puderam ver, ela, ela leva, né, diversos aspectos. Então, toda vez que vocês tiverem em mente, ou ouvirem, ou no serviço, ou no estágio, precisarem avaliar, ou até mesmo de forma voluntária, quiserem avaliar, pensar, analisar, refletir, seja no estágio, seja no trabalho, ou até mesmo onde moram, como está a sustentabilidade no local em que você vive, leve em conta basicamente esses três elementos: o meio ambiente, o homem e a mulher, obviamente, né? Os homens, e o crescimento econômico, o desenvolvimento da economia. Por que desses fatores? Esses fatores, eles são interligados. Ao preservar, por exemplo, fontes, né, nascentes de água, você também preserva e melhora a qualidade de vida de pessoas, de abastecimento de cidades, preserva o lado da saúde humana e também, por exemplo, colabora com a agricultura, já que boa parte dos rios, né, e da água ela é utilizada para irrigação. Então veja que um simples item de preservar fontes nascentes de água, ela, digamos, está ligada no meio ambiente, que também tem sua repercussão na saúde humana e que também tem o seu impacto positivo no desenvolvimento econômico, por exemplo, na questão da agricultura, né, de irrigação ou até mesmo de processamento, né, na criação de animais. Então, a qualquer momento que vocês avaliarem um item, vocês perceberão esse item presente em outras esferas, né? E isso pode ser no estágio, muitas das vezes, ou no trabalho de vocês. Talvez vocês pensem assim, mas eu trabalho com atendimento ao público. O meu trabalho está muito mais... eu não tenho contato com a terra, não tenho contato com o ar, não tenho contato com planta. Mas como assim isso pode estar relacionado ao meu dia a dia? Né? Como inserir, né, a sustentabilidade nesse dia a dia? Para a gente poder visualizar, né, algumas ramificações, né, dessa sustentabilidade, é fundamental que vocês folheiem, né, visualizem a cartilha que eu compartilhei com vocês, se for o caso, encaminho novamente, ou a cartilha sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estipulado pela ONU. Lá estão vários, né, são 17, né, 17 objetivos que vocês podem levar em conta. Né? Existem os objetivos que a gente pode dizer assim, relacionados ao meio ambiente. Então, talvez no seu estágio, no seu trabalho, você não tenha contato direto, né, com fontes, com nascentes de água, mas obviamente no seu trabalho vocês consomem água. Na sua casa, no seu bairro, de alguma forma você consome água. E nesse consumo de água, como que tem sido? Existe desperdício? É possível captar a água que vem da chuva e utilizar essa água para irrigar o jardim, ou para encher a piscina, para lavar carro, para usar para outras finalidades, a gente pode dizer assim, secundárias, que não sejam, né, diretamente conectadas à sobrevivência, né, à qualidade de vida. Então, veja que diretamente vocês não estão conectados com a fonte de água, o rio em si, mas o ciclo da água vocês estão presentes nele.
Então, uma forma, por exemplo, de analisar, de visualizar, até mesmo quando vocês fizerem, né, as disciplinas de estágio supervisionado, vocês podem ir lá naqueles 17 objetivos da ONU, do Desenvolvimento Sustentável, e visualizar como em cada um daqueles objetivos vocês podem propor um aprimoramento no estágio ou no trabalho de vocês, ou até mesmo na própria vida. Então, eu falei em relação à água, né, porque ele é um dos, digamos assim, dos elementos bem recorrente, né? Mas existe, por exemplo, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, é a igualdade de gênero. Então, no trabalho em que você está, no estágio, ou até mesmo onde você mora, nas associações em que estão vinculados, existe uma igualdade de gênero, as condições, as oportunidades são equivalentes para ambos os gêneros, né? Existe diferenças salariais de promoção, preferências. Então, veja que são circunstâncias que já passam a deixar de ser exclusivamente de meio ambiente e que passa também, de alguma forma, vocês encontrariam entre os 17 objetivos potencialidades como sugestões, como coisas que poderiam ser implementadas para uma melhor condição de vida, seja no trabalho, seja onde moram. Então, quando vocês visualizarem, tiverem essa oportunidade, não deixem de fazer isso. E isso é o que também está em parte, né, dos exercícios, né, que estão propostos lá no CIGAR. Eles estão relacionados a isso, né, a refletir sobre a realidade, né? Existe também lá entre os 17 objetivos, né, o trabalho decente e o crescimento econômico, né? Esse trabalho decente é evitar que haja situações de trabalho em condições análogas à escravidão, evitar que haja trabalho sem o devido uso, né, de equipamentos, de proteção. Então, são situações, por exemplo, o próprio trabalho infantil, né, ou o trabalho informal, né, sabemos que é bastante comum ainda no nosso país, situações de trabalhos informais, né, que as pessoas elas estão suscetíveis, né, à ausência, né, de direitos e de cobertura, né, com relação à legislação trabalhista, né? Então, são 17, eles possuem as suas ramificações, têm vinculado à saúde, ao bem-estar, à educação, a erradicação de pobreza, a parte também de segurança alimentar. Segurança alimentar é uma temática muito interessante, porque assim, ela ela não é apenas a produção no sentido lucrativo, né? Mas ela é também a produção de forma sustentável, em que haja, né, minimamente o controle desses impactos, né, ao longo dessa produção, e que também haja uma distribuição de forma mais adequada, pois, em termos numéricos, parte da causa da fome, ela não é por escassez de alimentos. Inclusive, depois, se vocês tiverem a oportunidade, recomendo a leitura do livro Desenvolvimento como Liberdade, do ele é economista, né, indiano, Amartya Sen, inclusive ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Nesse livro Desenvolvimento como Liberdade, tem uma parte que é exclusiva para tratar disso, da fome, da produção de alimentos e da distribuição desses alimentos. Numericamente,
existe alimentos a todos, né? E boa parte o nome do autor, vou escrever aqui para vocês, é Amartya, com Y. Até tem uns vídeos dele, ele tem excelentes trabalhos sobre a pobreza. E o que ele é conhecido, inclusive, como a Madre Teresa de Calcutá dos pobres. Qual é a discussão, né, do Amartya Sen que a gente pode acrescentar aqui, né, a nossa aula? Que o Amartya Sen, ele vem a dizer que a distribuição de comida, de alimentos, né, ela tem um lado político. Em países em que existe fome, alguns grupos políticos, por exemplo, governantes, militares, juízes, eles não estão suscetíveis à fome. Então, ele menciona, né, que a fome ela tem uma causa também, existem outros motivos, mas também existe uma causa política. Então, esse é o pensamento, né, que está baseado, né, até no segundo objetivo, né, desenvolvimento sustentável, que é a fome zero e a agricultura sustentável. Tem a parte também de energia limpa. A energia limpa é algo bastante, assim, até certo tempo a gente dividia você também pode, dependendo da época, podem ter estudado isso no ensino médio, nos ensinos da educação básica, né? Que havia energia renovável e energia não renovável, né? Uma que acaba, teoricamente, e a outra que acaba, né? Mas perceberam-se que as duas em si, elas podem acabar. Pode, por exemplo, o petróleo se esgotar, como também a água potável, ela chegar ao ponto de ficar danificada, de estar em condições de deixar de ser potável, poluída e também, de certa forma, um recurso que, que deixa, né, também a gente pode dizer assim, que passa a ser esgotável. Então, a ideia, né, de energia limpa, ela é bastante interessante. Eu até deixei, né, no início, né, na primeira parte da disciplina, né, um documentário sobre as energias limpas, não tão limpas assim. Existem também outras pesquisas que mencionam que a produção, né, de álcool da cana-de-açúcar não é tão doce assim, né? O que vem a dizer, né, esses trocadilhos, né, e também com um pouco de ironia, é questionando que parte dessa produção ela tem, né, ela não está integralmente nesse aspecto sustentável. Por exemplo, nas energias de captação, né, de placa solar, energias, veículos que são híbridos, né, ou que são 100% elétricos, eles exigem que haja materiais, né, metais preciosos para a confecção dos materiais, e esses metais, eles também demandam uma mineração, demandam um extrativismo, e que, dependendo da forma como isso é desenvolvido, acaba por não ser, na sua essência, uma energia assim tão limpa. Então, existem outros aspectos lá que vocês podem visualizar, imagino que tiveram oportunidade, né? E um item assim, bastante interessante que está lá é a ideia de paz, justiça e paz, justiça e instituições eficazes, né? É uma busca que está relacionada
também tem até o de parcerias e meio de implementação, né? O que tem a ver esses dois em si? Eles são bem próximos. Existe uma tendência, né, até de certa forma um pouco natural, que as sociedades elas passem a criar determinadas barreiras, algumas por proteção, até mesmo para melhor controle da sua população, dos planejamentos que se tem daquele país, né, de uma nação. Mas também existe alguns bloqueios, ou até mesmo bloqueio no sentido físico, de impedimento de entrada, de imigração, como também de bloqueio no sentido cultural, ideológico, em que passa a não respeitar a diversidade de outros modos de vida e outros estilos de vida. E nós vivenciamos isso claramente na pandemia. O que se tem uma preocupação que está atualmente, né, na pandemia diz respeito que boa parte dos países com melhores condições financeiras, né, de desenvolvimento econômico, eles possuem uma grande e acelerada vacinação, só que outros países que não têm acesso a esses recursos, eles estão num caminho ao contrário. A gente pode dizer assim, até mesmo quase que na contramão, com baixíssima taxa de vacinação. E o que isso representa, né, no contexto internacional, né, essa preocupação com um objetivo das parcerias, né, e das cooperações, alianças que estão presentes lá nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Se um país minimamente não ajuda, não colabora, não tem uma preocupação em desenvolver outros países, ainda que estejam longe, distantes, de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, as repercussões negativas poderão afetar esse país que não, vamos dizer assim, não propôs, né, a ajuda. Né? E como que isso fica tão claramente na pandemia? Né? Se, por exemplo, a União Europeia está, por exemplo, 100% vacinada, mas outros países não estão, alguns viajantes turistas, ou até mesmo no próprio contexto de movimentação, né, das populações, o vírus tende a uma nova variante ou um novo tipo de reinfecção a entrar em território da União Europeia novamente, de forma que dificilmente ela consiga controlar as taxas, né, de infecção ou até mesmo de mortalidade, porque outras pessoas, né, outras populações externas acabam por estar, né, nesse trânsito, nesse vínculo, afetam e estão vinculados. Então, ficou muito bem claro, né, nesse período de pandemia, né, a extrema necessidade da cooperação internacional, das parcerias, dos acordos de alianças, principalmente os de desenvolvimento humanitário, porque se os países não se ajudarem, as nações não se ajudarem, tende naturalmente a haver grandes fluxos migratórios, a haver períodos de turbulência, né, dentro de... Sim, tem um caminho de Marrakech, né? Marrakech é a capital, né, se não me engano, de Marrocos. Principalmente por ali eles vão até Casablanca, né, que já é bem no extremo. E é uma das rotas, né, de passagem. O Marrocos, como ele foi colônia francesa, ele permite um acesso direto a boa parte dos cidadãos, né, um acesso direto à França. É um país extremamente intrigante,
extremamente rico culturalmente, e também tem a característica de estar próximo, né, da Europa, basta passar pelo Mar Mediterrâneo, isso mesmo, Mar Mediterrâneo, ou pela rota aérea, né, o próprio Marrocos existe a Air Royal Air Maroc, isso, RAM, que faz essa conexão. Muito interessante. Recomendo ao dia quem tiver oportunidade de vivenciar o Marrocos, vale a pena. Então, basicamente, né, tem essa ilustração. Se vocês tiverem algum outro comentário, nós lamentavelmente vimos poucos dias, né, há poucos dias a situação de caos, né, no Afeganistão, em que pessoas tentavam fugir, subindo, né, em um avião, né, dos Estados Unidos, um avião militar. Então, são situações, e essa é uma das preocupações, né, do Objetivo Sustentável, para que haja parceria, né, para que haja cooperações e que as sociedades elas possam mutuamente encontrar o melhor caminho para o desenvolvimento da humanidade. Vocês teriam alguma dúvida, algo específico até aqui, algum comentário? Fiquem à vontade. Um de cada vez, por favor. Vamos ver quem está por aqui. Professor, Andrei. Sim. por que o material sustentável é tão caro? Porque quando eu entro nesse site de material sustentável aí, são muito caros os produtos. Então, como é possível fazer as pessoas ter uma consciência ecológica se o material é tão caro? Por exemplo, esse teto solar aí é caríssimo, né? Eu estava até entrando no site, quando eu falava, eu estava vendo umas coisas que são caras. É tipo a alimentação, né? Alimentação saudável, mas tem um custo, nem todo mundo. Tá difícil não, comum, né? Existe uma discussão muito interessante que nós veremos até nas próximas aulas, né? Que diz respeito em si a gente pode até chamar assim de economia verde, né? Estava desativado o negócio aqui. Assim. Eu só quero R$70 para pegar um. Então passa a haver, né, uma espécie de economia verde ou marketing verde, né? São produtos desenvolvidos, né, novos produtos. Alguns estão realmente de forma a serem bastante duráveis, a forma de sua produção com o menor impacto possível, mas outros, eles realmente não estão tão engajados nesse tipo de aspecto, né, nessas preocupações, e são realmente produtos que fazem mais um comércio a partir disso, né? Então, esses custos, boa parte deles está relacionada, alguma boa parte deles, ao custo de obtenção, né, da matéria-prima e também do uso de mão de obra. Existe Eu vi agora, professor, um porta-lápis, R$59. 59, isso. Um porta-lápis, professor, com celular embutido ali de bambu. Eu vi um baratinho aqui de R$20 só, é porta-tablet ou porta-celular. Aí até que vai, mas um porta-lápis de 59 é um absurdo. Existe um aspecto, né, que está relacionado também à economia criativa, né? São
São determinados produtos, artesanatos, e que nesse tipo de produtos eles passam a ter um valor agregado, né, para que também haja o desenvolvimento de economias locais, de populações tradicionais, como quilombolas, comunidades indígenas ou ribeirinhas e outras formas. Então, dos objetivos do pensamento do sustentável, a gente pode resumir em si, é a busca daquilo que possa ser mantido, né? É aquilo que pode, da melhor forma possível, perdurar por mais tempo, ou o máximo de tempo possível. Tem uma os objetivos sustentáveis da ONU, né? Ele tem a expectativa, né? A previsão até 2030. Houve os objetivos de desenvolvimento do milênio, né? Que ele foi lançado nos anos 2000 e depois com limite, né? Até 2015. Então, 2016 houve essa, a gente pode dizer assim, renovação e também continuidade, né? Com os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Tem. E aí a gente pode passar a pensar nos índices, né, ou nos indicadores que podem dar a nós aí, o que seria os critérios, os elementos de sustentabilidade, né? E não são só produtos, não são só apenas placas de solar que vimos e conseguimos perceber, né, que esse é um produto verde, ou como a Maria disse, um porta-lápis exclusivo, entendeu? Também existem outros tipos, né, de produtos, ou até mesmo de serviços, que podem ser, sim, vinculados, né, a esse critério, essas questões de sustentabilidade, né? E aí nós temos uma variedade muito ampla de indicadores, né? Então, quando vocês forem pensar, ou quando fizerem o trabalho de conclusão de curso, a monografia de cada um, os relatórios, as análises para as disciplinas, ou até mesmo no cotidiano do seu trabalho, do seu estágio, procurem pensar quais indicadores, quais índices podem revelar essa sustentabilidade. Um deles, por exemplo, é a taxa de analfabetismo, taxa de escolaridade, taxa de mortalidade infantil. Temos também distribuição de renda, acesso à internet, à energia elétrica, água potável, o déficit habitacional. O que é o déficit habitacional? O quanto de casas existe para a população. Mais ou menos isso, né? Parte dos programas sociais de habitação, planos como Minha Casa Minha Vida, antigamente era conjunto, sei como é que é bem, né? Banco Nacional de Habitação, que era BNH, Banco Nacional de Habitação, em outras épocas era Minha Casa Minha Vida, não lembro, sim, são programas, né, que são lançados, eles não são exclusivamente apenas, né, por questões socioeconômicas, são também programas que estão vinculados à melhoria das condições de moradia. Então, são casas feitas, tipo, em alguns lugares tem também a denominação de casas populares, né? Mas são casas feitas para que as populações, as pessoas passem a morar em melhores condições, né? Seja com energia elétrica, com água potável. A água potável, ela aumenta a expectativa de vida de sobremaneira. Só para se ter a água na torneira, economiza-se no nosso dia, só em termos de tempo, cerca de 8 horas. Se nós tivéssemos de uma vez por dia ir até o Rio Branco, pegar a água, caminhar, da forma como fosse, e voltar, nós
Se for de carro, obviamente, você vai um pouco mais rápido, mas minimamente você consumiria 1 hora por dia só nesse tipo de trabalho para ter a água mínima dentro de casa para o seu uso. Então, são aspectos que, além também da questão de saúde, também permite, né, esse tempo, para que esse tempo seja utilizado, dedicado a outros fatores, né? Então, na escolha, quando vocês fizerem, né, as pesquisas, as análises, busquem por indicadores, né? O que esses indicadores minimamente, né, precisam ter, né? Existe aquele também, o Índice de Desenvolvimento Humano, né, o IDH. Existem inúmeros indicadores, inúmeros. O ideal é que ele tenha minimamente, né, uma relevância, que ele seja confiável, né? Que ele também seja periódico, que seja um indicador que de tempos em tempos, né, ele passe por uma atualização, ou que ele é a cada determinado período, por exemplo, 6 meses, 1 ano, 10 anos, né? Nós temos aí o censo, caso a contagem populacional, né, no Brasil acontece a cada 10 anos. Infelizmente, está em um período bem conturbado, está sustentável. E também que haja, né, e que haja um pouco de transparência, né, nesses índices, de como foram obtidos, né, a metodologia que foi utilizada, como foi feito o cálculo, entendeu? Aqui o Natanias, né, até comenta que alguns bancos têm incentivo financeiro, né, de financiamento exclusivo para projetos verdes sustentáveis, né, e que às vezes demora bastante para aprovação. Existe sim linhas de crédito exclusivas, né, para esse tipo de ramo. Esse tempo de aprovação ele se dá por vários critérios, né? Precisa realmente de vários documentos para testar a confiabilidade do orçamento da própria empresa, né, ou do projeto, a forma que eles consiga sobreviver, o próprio negócio. São análises que elas são análises da empresa, da organização, do projeto, são análises também do negócio e são análises de garantias, né? O que pode ser dado, né, de garantia, ou qual é a forma da contraprestação, né, que pode ser dado. Por isso que às vezes tem esse tempo tão significativo, né? E aí a gente pode comentar um pouco sobre o item, né, do desenvolvimento econômico, né? Esse desenvolvimento econômico, ele, como eu disse, ele não é apenas o desenvolvimento de renda, né? Ele também é o acesso aos recursos, é a melhora de qualidade de vida, melhora no aspecto de saúde, de habitação, de segurança. Também é um aspecto de prosperidade, né? Bem, o que mais aqui podemos comentar sobre os materiais que temos? E aí vem o pensamento, né? Ele passa por uma essência, né? Que as coisas sejam produzidas, sejam consumidas, que haja o consumo, que haja o incentivo à produção, e que seja de forma mais consciente e o mais duradouro possível, pois vivemos em determinadas sociedades, né, algumas mais que outras, uma espécie de hábito do descarte, né? São coisas que são feitas para usar uma única vez, para serem descartadas, para serem rapidamente substituídos. Então, acaba que essa dinâmica, né, ela fica impregnada no comportamento, no modo de ser, e outros tipos de produtos ou serviços que poderiam ser mais duráveis correm o risco de também estarem suscetíveis, né, a essa lógica de uso e de descarte imediato, né? Então,
Então, bem, em linhas gerais, no resumo do resumo, seria esses os principais, né, temas relacionados, né, às vertentes da sustentabilidade, de forma que seja possível crescer, mas que esse crescimento também seja de forma mais igualitária, de maneira a assegurar a qualidade de vida e de maneira que seja propícia a uma harmonia, né, entre o meio ambiente, a humanidade e a economia, visto que a economia não exclusivamente no lado econômico, no aspecto financeiro, né? A economia principalmente na parte de trocas e comércios de bens e serviços, né? Para propiciar a qualidade de vida, né? Alguém teria alguma dúvida, algum comentário, alguma curiosidade? Aqui. Professor, quando foi para baixar lá no material que você deixou, parece um livro, né? Com vários artigos, né? Ah, Tem tem um lá, que é. enfrentando os limites É do um crescimento e crescer. Aí Isso, tem indicadores de sustentabilidade. Isso. A cartilha separada, assim, eu baseei as respostas do cigarro pela cartilha, Boa né? parte, boa parte está vinculado à cartilha. Outra parte estão vinculada aos outros, né? Ao decrescer crescendo, mas a sua essência também está presente na cartilha, né? Eu posso Pois é, comentar aqui. só me baseei na cartilha. Eu não li esse outro porque eu fiquei com dúvida. Se era quantos daqueles PDF de artigo era para baixar, não tem? E eu não me atentei em perguntar, infelizmente. Sem problemas, sem problemas. Vamos lá com relação à atividade, né? Novamente eu reforço, né, que a atividade ela não é para ser punitiva, não é para verificar quem memorizou mais ou menos. A atividade é para ser reflexiva, né? É para que, inclusive, vocês podem fazer várias vezes. A intenção é para que, à medida que vocês realizem a atividade, façam as pesquisas, pensem, reflitam. Isso que seria a intenção, né? Então, algumas das atividades, elas são realmente objetivas, com alternativas em que você escolhe, né, a resposta de acordo com o enunciado e assim você chega. Imagino que as objetivas, né, vocês tiveram mais facilidade para encontrar, para visualizar, já que elas estão ali bem explícitas, né? Podemos comentar aqui sobre as questões, né, reflexivas, mais descritivas, né, as abertas, as que dependem realmente de comentar, né? Tem alguma específica que vocês tiveram um pouco mais de dúvida ou de dificuldade? Para mim foi tranquilo responder, professor. Só que de uns tempos para cá, assim, eu não me aprofundei no assunto da Agenda 2030, né? Porque você sabe que existe, assim, muita resistência, existe muitas teorias tô falando errado, conspiratórias, que dizem que essa agenda, o papel, ela parece ser tão, assim, as definições e os conceitos que ela tem não é exatamente aquilo que ela quer, né? Na verdade, ela quer controle, né? Porque hoje em dia, né? E então, assim, eu tentei me abster daqueles assuntos que eu já havia lido ou ouvido falar, né? Porque eu tenho um amigo que insiste em me mandar vídeos e leituras falando a respeito disso, a respeito daquela
Eu esqueci, foi o termo específico que a gente usa, que é algo preditivo. É uma indução, aquilo que você induz a população a pensar daquela forma e as pessoas vão seguindo naquele ritmo, né? Assim, existem pontos positivos e pontos negativos. A gente pode observar que essa agenda é assim. E ela mexe muito nessa questão da economia justamente porque ela vai tentar fazer com que todos andem de uma forma só, né? De uma forma só por um período determinado, né? E só que aí quando você fala daquela questão das instituições, é política minha, né? Não é opinião minha, não é opinião assim de leitura de alguém que eu tenha feito. A gente vê que a gente tem instituições falidas que são quase que incapazes de administrar os nossos patrimônios, né? Porque a economia avança se tiver matéria-prima. Existe a questão da economicidade, mas existe também a questão de que as pessoas não têm aquela cultura de ter uma educação ambiental. Aí são. E fora que, falando do Brasil, não estamos num país onde a educação seja um pilar, né? Assim, forte. Né? Foi só uma opinião, isso aí não é nem para. Não, é bom que a gente comenta, isso faz parte também, né, do Eu não nosso sei quais são crescimento. o Vamos ponto por de vista dos partes. colegas. A gente pode levar em conta, em referência, né, aos Objetivos de Desenvolvimento da ONU, existe, obviamente, algumas falhas, existe também a ideia de que apenas 15 anos é pouco tempo para reverter ou para realizar transformações sociais que estão há mais de séculos ainda em existência, em vigência, né? Então, até em alguns dos objetivos são praticamente bastante audaciosos, né? Em tão pouco tempo, promover ou criar uma transformação tão intensa, tão abrupta em apenas 15 anos. Mas o que a gente pode visualizar é que isso é uma espécie de um esforço, um delineamento, né? Um ponto a ser pensado, a ser levado em conta, né? Nas políticas, inclusive os objetivos, né? Eles não são, né, obrigatórios, né, a todos os países, eles também têm ele tem muito mais uma finalidade de delineamento, de norte, de orientação e de incentivo, né? E existe sim alternativas, né, para que esse também, ou até outros elementos que poderiam ser incluídos, né, nesse tipo de programa, né? E em referência, né, à questão brasileira, né, há pouco tempo nós ouvíamos assim, é necessário salvar a economia para depois, ou também salvar as pessoas, né, quando na época de isolamento social, de restrição de circulação, por causa da pandemia, era muito intenso o debate, né? Assim, a gente salva as pessoas ou salva a economia? O que vive? O que dura mais? O que é mais resistente? Qual é a prioridade, né? Mas, na verdade, os dois estão interligados. Então, a economia é feita de pessoas e as pessoas, de certa forma natural, elas fazem, né, a troca de serviços, de produtos entre si, né? Então, são elementos que devem ser ponderados, né, em quaisquer situações, né? No caso de país quadrado, pode ser discricionar alguns pontos. Não entendi, Leide. No caso de um país que a cota pode ser discricionária. Assim, você disse na sua fala que um país nem não precisa seguir a risca todas as normas.
eu não sabia dessa informação, porque eu imaginava o seguinte: eu sou um país, aí eu quero participar, eu quero, né, fazer com que a minha população abarque essa agenda. E eu tenho um prazo para implementar ela, que é isso que eles estipularam, né? Tá. E se você disse que eu posso ser discricionário, né? Isso, Mas eu inclusive, creio que haveria punições, né, não? não. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, é até uma das questões, né, que estão lá na, na atividade, eles não são legalmente vinculantes, né? O que que isso quer dizer? Ele não é uma legislação obrigatória, rigorosa, algo que seja imposto aos países, né? Eles ensinem, mas obviamente se espera que os países se apropriem, né, dessa retórica, dessa agenda, que passa realmente a colaborar ou a envidar esforços em prol desses elementos, né? Não, ela não é, digamos assim, ela não é obrigatória a Eu vi todos. essa questão, eu vi essa questão de que não é vinculante, só que a gente sabe que os países eles têm que ter uma constituição, eles têm que ter uma norma que eles seguem e acaba que sendo vinculante, né? A gente pode dizer que ela é fortemente recomendável. Né? Sob pressão, né? Ela é fortemente recomendável, mas ainda assim não é um aspecto obrigatório. Existe, obviamente, seus impactos. Prova disso é recentemente a União Europeia não deu prosseguimento numa possível cooperação com o Mercosul por causa do avanço de desmatamento, né, ocorrido no Brasil, incêndios e outras formas de degradação do meio ambiente descontrolada, inclusive até um retrocesso, sendo que 10 anos atrás houve uma redução de desmatamento, mas nos últimos 4, 5 anos passou a haver, ao contrário, né, uma aceleração, um aumento da área devastada. Então, veja que são aspectos que estão interligados e que, de alguma forma, pode ou prejudicar ou realmente auxiliar algum país, né? Esse até é uma das questões que estão lá, né? Tem lá também, que a gente comentou que as conquistas, né, do, dos objetivos, né, de desenvolvimento do milênio, né, do Brasil, houve, obviamente, né, a redução da mortalidade infantil, o combate às doenças endêmicas, né, o crescimento de parcerias, né, o Brasil ele realizou várias parcerias com outros países, teve até a criação do BRICS, né, do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Também a redução do quadro de pobreza e fome. Isso no período de 2000 a 2015. De 2015 para cá, aí já é um outro cenário, que é esse saldo entrará na próxima avaliação, né, dos objetivos para 2030. Então, bem, vocês teriam mais alguma dúvida? Lá, prazo nós já falamos. A sociedade civil, apesar de ser haver, né, um esforço global, né, entre países e instituições internacionais, a sociedade civil ela também participa, né, dessa discussão, né, da economia verde, do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade. Prova disso é a presença de outros grupos, né, sociais, ou até mesmo de pessoas. Existem indivíduos, né, que acabam tendo grande projeção
na defesa, né, de direitos humanos. No Brasil temos o Ailton Krenak. Vai lá, o Zé Gafão pegar uma crítica. Acabou, foi um rancho lá também. No Brasil nós temos aí o Ailton Krenak, né? Ele é defensor dos direitos indígenas, ele é da etnia Krenak, que fica na região de Resplendor, ali na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo. Temos também a Malala, né? Yousafzai. Não, Yousafzai. Isso. Também é uma defensora dos direitos, no caso das mulheres, do ensinamento, do direito à educação. Ela, inclusive, já foi premiada, né, com o Prêmio Nobel. Temos também outros ícones, né, relacionados a isso. E até em áreas diferentes, né, com outros tipos de tratamento, outros tipos de temática. Né? Vocês se recordam de alguns? Podem dizer. Porque senão só eu fico falando. De algum quê, professor? Recorda de quê? Algum membro da sociedade civil com projeção internacional em defesa de alguma causa ou de algum item, algum elemento humanitário ou mesmo voltado para defesa de animais ou de determinados parques, determinadas Chico regiões. Mendes. Sim, exatamente, Chico Mendes foi um Dorothy deles. Strang. Também, verdade. A Dorothy Strang morreu na época que eu estava indo para Roraima. Sim. Então veja que a sociedade civil ela compõe, faz parte e tem sim a sua influência, a sua capacidade, né, de mobilização da opinião pública e até mesmo de propor, né, transformações, mudanças, né, na forma de vida de um povo como um todo. Luísa Mel, tem também a Luísa Mel, com a proteção dos animais, principalmente dos pets, né? Bastante, Luísa Mel, sempre presente nas redes sociais. Tá, haveria alguma outra pergunta para a gente poder pensar do questionário, de algo que vocês tiveram dúvida? Fiquem à vontade. Ou algum tema que gostariam de conversar? Alguma dúvida, algo que gostariam de compartilhar? Cleidmara, colabore. A Maria disse que não tem mais dúvidas. A Cleidmar, eu acho que ela está assistindo 2 aulas, professor, a sua e da monitoria. Nossa, imagino como deve ser desafiante. Vamos ver quem tem mais aqui. Sobre as questões, você já abarcou todas, né? Você já falou, mesmo que de forma indireta, de algumas, assim, já foi dando as respostas bem específicas, né? Já comentei praticamente todas, Isso. mas se houver alguma que vocês queiram, Discutir, né? podem falar. Professor. Rosiane. Tem aquele material. Ah, mas eu acho que é por causa da cor do material. Aquelas folhas recicláveis, recicladas de resma. Sim. Ela não é muito comum, né? Então, depende, né? Como assim depende? Eu nunca vejo por aí muito, não. Eu vejo mais essas novas. As brancas, você Assim, quer bem dizer? popular. Não, as folhas, as resmas.
A4, sei lá. Você se refere àquela que tem um aspecto mais amarelado, mais cinzenta, com Sim, vários pontinhos, né? Várias fibras, né, nela, é isso? é. Então, o papel, como vocês sabem, né, ele é produzido a partir da celulose, né, principalmente a celulose de origem vegetal, plantação principalmente de eucalipto. E o tratamento que é dado a essa celulose é que dá aquele nível, né, ou de ficar bastante branco, né, ali no caso as fibras foram bem processadas, ou com um aspecto como se você consegue ver aquele outro tipo de papel um pouco mais amarelado, ou mais acinzentado, com várias linhas, pontos, né, que são ali as fibras, né, dessa celulose. É que depende um pouco, né, ainda, Maria, do tipo de uso, né, dependendo de onde você trabalha, por onde é a sua vivência. O reciclável, às vezes, ele é utilizado para outras finalidades que não exigem, por exemplo, a impressão a cores, com cores variadas, né? A impressão que vem a necessitar, né? A coloração de imagens, ou até mesmo em que há o contraste de cores, né? Algo que na impressão em um papel mais claro, né? Mais uniforme, ele permite, né? E às vezes, em alguns aspectos, né, dependendo do setor, do órgão, já nem se usa o reciclável, né, usa até mesmo os sistemas eletrônicos para a confecção, né, de documentos, para a redação de a redação de elaboração, né, de documentos em si. Então, às vezes, dependendo da situação, não se vê nem o reciclável porque tem uma prioridade pelo eletrônico. Então, cada contexto realmente varia. Que o Nathanias comenta que como fica a questão da carne vermelha, especificamente dos bovinos que são responsáveis por um texto do gás efeito estufa que vai para a atmosfera. Se eu acho que no futuro próximo haverá uma mudança do consumo desse alimento. A questão da produção agropecuária, né, ela, se não me engano, foi aqui também na outra aula que eu comentei, também tem um aspecto cultural, né? Existem formas, né, de obtenção de proteína animal e que, dependendo da cultura, um tipo ele acaba sendo mais comum, né, mais presente no cotidiano daquela população, né, daquela cultura. Me lembro de ter comentado que no Brasil, por exemplo, existe a produção de carne de cavalo, né, uma carne equina, né, cavalos que são feitos para produção de carne, e só que boa parte dessa produção ela é exportada para o Canadá, né, visto que aqui no próprio país, no Brasil, não temos essa cultura de apreciar carne de cavalo. Mas que em outros países, por exemplo, mesmo boi, a vaca, né, que para nós aqui seria motivo de consumo, né, em outros países, como o caso da Índia, não tem esse consumo de carne bovina. Então, essas questões assim da mudança, né, desse padrão, né, de consumo desse alimento ou de outros tipos de alimentos, eles acontecem não só por motivos ambientais, né, por motivo de degradação, ele também acontece por alterações culturais. Obviamente, se houver mudanças, né, e isso é com o tempo. Se houver mudanças ao ponto de alterar ou impactar na dinâmica cultural de uma sociedade, aí sim é mais provável de haver alguma transformação, alguma mudança com relação a esse tipo de consumo.
Que é, Stephanie, como anda o Brasil em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Alguns são retrocessos. Alguns, como vimos aí, estão passando a boiada, estão passando tudo. Vimos aqui no estado de Roraima, né, recentemente, os conflitos entre os indígenas da etnia Yanomami, né, com os garimpeiros, né, inclusive em disputa e com ataques à própria Força Nacional, ao Exército, aos militares. Então, em alguns aspectos, Isai está realmente bastante distante do que poderia ser realizado, né, do que poderia. Mas alguns foram conquistados durante muitos anos, né, principalmente no início desse século, né, no início dos anos 2000, e que eles, uma vez conquistados, eles, de certa forma, ainda estão um pouco mais consolidados, né? Já respondo. E o que vem também a impactar bastante, né, são alterações políticas que o nosso país tem passado, e mais recente, a pandemia, que se já havia uma dificuldade política, uma dificuldade econômica, com a pandemia as coisas ainda ficaram bastante ainda mais delicadas, né? Mas algo que a gente precisa estar bastante consciente, né, que a nossa vida ela é sempre uma tarefa recorrente de lutas por direitos, de batalhas, de manutenção da nossa qualidade de vida, até mesmo da própria sobrevivência. Então, que a gente possa também, cada um, né, aquilo que representa ou na sua área de atuação, que possa colaborar, né, para a construção, né, dessa sociedade e para a melhor forma possível para a qualidade de vida de todos e em si do planeta. Se vocês não tiverem mais dúvida, eu encerro aqui a gravação e respondo aqui as perguntas da Maria. Por mim está tranquilo, professor. Consegui compreender bem suas falas. Então, ótimo. Qualquer dúvida também pode entrar em contato, estou à disposição.